Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos número 27. A última é a conversa sobre o mundo pós-pandemia neste formato de segunda à quinta às 11 da manhã. Haverá outros, esporádicos, sem esta periodicidade que resultou do período de confinamento. O E-Conversador de hoje está na área do audiovisual desde a década de 90, tendo passado por várias produtoras. Com a abertura dos canais privados de televisão, iniciou colaborações pontuais, primeiro com a SIC, depois TVI e depois ainda com a Sport TV. Em 2008 fundou a TV Amadora, um canal web do Conselho com informação diária, produção de programas e reportagens, das quais ele gosta de destacar o acompanhamento e produção do maior evento de banda desenhada em Portugal, o Amadora BD, onde teve a oportunidade de entrevistar alguns dos maiores desenhadores da história mundial, como o Maurício de Sousa, o criador da famosa Turma da Mónica. A partir de 2010, regressou, paralelamente, à produção de conteúdos, como alguns trabalhos para a ONU e, mais recentemente, a campanha de vacinação da Direção-Geral de Saúde. Bom dia, Rui Mesquita. Olha, muito bom dia, António, tudo bem? E agora Tudo bem. vamos trocar de papéis então. Está bem. Ok, então agora sou eu. Ora, muito bom dia a quem nos segue. O criador e conversador de hoje é nem mais nem menos do que o criador destes últimos 27 repensamentos. Começou por ser DJ, entretanto, feito o curso de controlador de tráfego aéreo, que nunca exerceu, passou para a animação hoteleira, sendo o seu fio condutor por mais de 35 anos. Tem sido a criação e produção e direção de eventos, espetáculos e teatro. Sendo piloto amador de karting e organizador de corridas das estrelas, entre 2000 e 2008, juntou-se anualmente muitos pilotos famosos e mídias. Neste período esteve envolvido na vinda a Portugal de uma frota de carros elétricos italianos. E foi quando deu o clique no seu cérebro que se fez interessar e aplicar-se nas questões da sustentabilidade, sobretudo na mobilidade e nos desportos a motorizados. Em 2015 arrancou com o EcoCart de Portugal, responsável, por exemplo, da primeira participação de um carro elétrico na prova de 24 horas. E criou formatos de ações de sensibilização para a sua experimentação, como o Ecovoltas, as Solidárias ou o Green Experience. Em 2019, o projeto evoluiu e deu a criação de uma associação sem fins lucrativos, a Ecomundo Portugal, da qual é presidente. Bom dia, António. Vamos nos reencontrar agora. Olá, bom dia. Ora, muito obrigado. Enganei muito, não? Não. Não. Anda lá. Já agora, deixa-me começar por dizer que tu és a cara que tens estado em todos os repensamentos e as pessoas não veem. Só veem os convidados, mas depois desapareces. Mas és o Rui tem sido, portanto, o realizador destes repensamentos. Olha, vamos começar como sempre. Força, então começo por perguntar como é que tens estado a viver esta fase, quer pessoal, quer profissionalmente? Olha, nós neste momento, pronto, como tu disseste ainda há pouco, nós estamos ligados em duas áreas, não é? Na informação e na produção de conteúdos. Na informação, como todos os meios de comunicação, e os locais sofreram muito mais com isso, praticamente fomos suspensos, não é? Os eventos locais desapareceram, a comunicação local desapareceu um pouco e, entretanto, tivemos que ir convivendo com isso. Na produção lá de eventos, estou como meio mundo na parte lá da produção, estamos todos completamente parados e sem saber como é que isto vai recomeçar, não é? Não há ajuntamentos, não há grandes palcos, não há os grandes eventos, estamos todos fora, e acabou de cair a minha câmera, isto faz parte lá do live, estamos fora de qualquer produção nos próximos tempos. E pessoalmente, foi complicado? Pessoalmente, deu para conviver um pouco mais com a família, não é? Que nós muitas vezes não os vemos, esta vida assim nos obriga, mas deu para viver um bocadinho a família, digamos assim. Bem. Agora perguntas-me tu a mim. E agora pergunto eu a ti, António, como é que foi este teu reconfinamento, digamos, esta parte pessoal e profissional? Olha, no meu caso eu sou um privilegiado, porque, primeiro, em termos de teletrabalho, eu já há muitos anos que o pratico, quer a partir de casa, quer, inclusive, a partir da praia, ou seja lá de onde for, e, portanto, aí não houve grande diferença.
Também sou privilegiado porque vivo num sítio algo isolado, apesar de estar muito próximo de Lisboa, e, portanto, pude ir saindo, dando as minhas voltas de bicicleta e por aí fora. Portanto, tanto pessoalmente a coisa não foi muito difícil. E profissionalmente, diz? E profissional? Diz. Profissionalmente resultou, portanto, a parte presencial foi toda cancelada, os eventos todos da Ecomood Portugal foram cancelados ou adiados. Neste momento estamos só a preparar para setembro a Semana Europeia da Mobilidade aí na Amadora. O resto daqui, desde o princípio de março, que era quando íamos recomeçar, porque nós desde dezembro que estávamos parados nas ações presenciais, é o normal. Fizemos uma em janeiro com as ecoescolas, mas é uma coisa rara. E quando íamos recomeçar em força, e este ano parecia que ia ser muito ativo, parou tudo. E, portanto, tivemos 20 e tal ações canceladas, as que estavam programadas, e o normal seriam ainda ser mais programadas, porque, feliz ou infelizmente, no nosso país há muita coisa que é feita já muito em cima da hora, e portanto, parou tudo. Mas, curiosamente, não é que tenha resultado em menos trabalho. Tenho trabalhado bastante mais, até porque tivemos a preocupação na Ecomood de manter a nossa ação social, a nossa missão social, e, portanto, o que parou a nível presencial e de ações passou para o digital, e o espelho disso são, por exemplo, estes repensamentos, que foi uma das formas que encontramos para mantermos a nossa ação de sensibilização. E em relação, agora já no ponto seguinte, pelo menos acho que tu acabaste de terminar, balanço Sim. destes teus repensamentos. Vou-te perguntar primeiro a ti. É? Agora respondes tu primeiro. Sim, também. Isto é assim, eu para ser muito sincero, estes repensamentos praticamente começaram desde que começámos a ter contacto com vocês, com a Eco. Porque a maioria das pessoas, aliás, se tiverem o seu dia-a-dia acelerado como devem ter, muitas vezes estes temas ambientais e pensamentos paralelos passam-nos literalmente ao lado. E isto só quando a gente para um bocadinho, e esta paragem que nos obrigou agora, obrigou-nos a pensar. Eu penso que isso foi uma parte importante. Para além disso, estes repensamentos fizeram-me estar aqui próximo, que eu estou aqui de uma câmara, mas estamos próximos, de alguns players, algumas pessoas importantes nas suas áreas e que nos demonstram pela sua ação, se calhar que nós estamos errados e que o caminho que eu estava a levar não era se calhar o mais correto. E se calhar o meu balanço neste momento é que me obrigou a pensar, ou seja, obrigou-me a repensar. E este repensamento se calhar vai-me obrigar a mudar de sítio. Ou pelo menos de destino. Olha, isso deixa-me muito contente, porque se até a ti, que estavas aqui mais com preocupações técnicas e por aí fora, conseguiu fazer-te repensar, eu espero que isso tenha acontecido também com muito mais gente. Do meu lado, o balanço é muito positivo. Isto deu muito trabalho mesmo, porque além da meia hora, que nunca foi, muitas vezes chegou quase a uma hora. Acho que só foi o primeiro. Também não. Não, então o primeiro foi com o Sérgio Magno da Exame Informática, foi logo, começámos logo a penalizar, já foi logo 55 minutos, uma coisa assim. Mas, na realidade, eu percebi-me que eu ter assumido que isto seria de meia hora foi um erro meu, porque falámos com gente muito interessante e muito sabedora, com os quais eu mesmo na área da mobilidade e por aí fora, que é, digamos, a minha especialidade, aprendi bastante e ouvi muitas perspectivas que não são a minha e que me obrigaram a evoluir a minha, e portanto, isto foi muito compensador, muito trabalhoso, mas muito compensador. E deixa-me aproveitar, já agora, como também são 26, não é assim tanto, vou fazer um agradecimento pessoal, um a um, porque a maior parte das pessoas eu já conhecia, há alguns casos não, mas a maior parte sim, e isto acabou por ser muito enriquecedor e, portanto, quero agradecer um a um. Se fossem 1000 não o faria, mas 26 vou aproveitar. Portanto, como já dissemos, o primeiro foi o Sérgio Magno, diretor da Exame Informática, falámos sobretudo de mobilidade sustentável. O Carlos Ferraz, da área elétrica da PRIO, que falámos também de mobilidade e de energias sustentáveis. Ângela Morgado, da associação, de uma associação que tinha acabado de lançar
um manifesto para o comércio, para que a retoma seja feita num comércio mais justo e sustentável, muito importante também. Depois a Fernanda Freitas, que é madrinha da Ecocart e da Ecomood desde a primeira hora, falámos sobretudo mais de responsabilidade social. Depois a senhora Presidente da Câmara Municipal da Amadora, que nos dá o privilégio de nos escolher para irmos fazendo coisas relacionadas com a mobilidade na Amadora, e que nos deu uma ideia, na altura estávamos ainda em pleno confinamento, deu-nos uma ideia do que estavam a ser as decisões políticas e o dia-a-dia de um decisor político autárquico nessa fase. Depois, o nosso único internacional, digamos, o Martin Sibila, que é argentino, mas que é vice-presidente do Instituto de Energia e Mobilidade do Brasil, foram esses os temas. Depois, o Carlos Jesus, da ZIV, mais uma vez mobilidade. Depois, o presidente da Zero, Francisco Ferreira, aí alargámos, falámos de ambiente e sustentabilidade no geral. Depois, o organizador do Green Fest, o maior evento de sustentabilidade de Portugal, o Pedro Norton. Depois, da MUBI, que é uma associação de promoção da bicicleta enquanto meio de transporte, o Miguel Batista. A Margarida Gomes, a coordenadora das ecoescolas, que são nossos parceiros e com quem nós íamos começar a fazer muitas ações. Está lá o protocolo ainda por assinar, está todo feito, etc. Estávamos a marcar a sessão em que íamos assiná-lo para a fotografia, digamos, está lá por assinar. Depois o Sérgio Almeida, que tem duas facetas, ele tem a ZFTEC, que comercializa veículos de duas rodas elétricos, e agora arrancou com a Charge Surfing, que é no fundo para ser uma rede privada em complemento à Mobie para carregamento de automóveis elétricos. A professora Maria Helena Braga, sempre um prazer, é a nossa grande investigadora na área das baterias. O Henrique Sanches, presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Depois foi o Paulo Martins da Ecultra, a plataforma de veículos partilhados de duas rodas, das scooters, cada vez mais elétrica. Depois a Ana Rita Ramos, que é também nossa madrinha desde o primeiro tempo e que tem agora um formato muito interessante na Antena 1, exatamente repensar, e no caso deles é dando bons exemplos de quem já está a ter melhores práticas. O Adelino Diniz, diretor da Watson, um meio de comunicação especializado em mobilidade sustentável e cidades inteligentes. A Adriana Mann, uma empresária sustentável da Zuri, que portanto fazem calçado português o mais sustentável possível a todos os níveis, quer social, quer ambientalmente. Depois voltámos a um autarca, o Fábio Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Carnide, que nos deu também o exemplo de um dia-a-dia de política ainda mais de proximidade. A professora Teresa Ponce de Leão, em duas qualidades, presidente do LNEG, Laboratório Nacional de Engenharia, e também presidente da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, a grande defensora do hidrogénio. Aí está uma conversa que me ajudou a quebrar um bocadinho os meus estigmas em relação ao hidrogénio. E por causa dela, a seguir, olha, tive muitas horas de estudo. Depois, a Marta Santos, faltava-nos, houve aqui uma altura em que achámos que faltava também, na vertente de sustentabilidade social, a parte do emprego, para tentarmos perceber como é que vai ser o mercado de trabalho e o novo paradigma de trabalho pós-Covid. Depois, o Gonçalo Caeiro, que é o CEO do Grupo Join, o nosso parceiro com quem vamos fazer agora na quinta-feira mais um On Mobility. Eles são um exemplo, porque passaram a frota toda para elétricos, agora nas novas instalações estão a pôr painéis solares para serem autossuficientes em termos energéticos. Depois, vamos no número 23, está quase, o Nuno Oliveira, da E-Bike, que é uma empresa de bicicletas e motas elétricas, que curiosamente vem de uma empresa de brindes, portanto, empresários que também se reformularam e criaram uma área de negócio sustentável. Exatamente. Exatamente. E depois o José Pontes, da EV Sales, que foi-nos recomendado pelo diretor da Blue Out. Eles passam os dias deles a analisar dados referentes à mobilidade elétrica em todo o mundo, e depois prestam consultoria nessa área a muitas empresas, portanto, ajudando-as também a evoluírem para soluções mais sustentáveis. E depois, para algo completamente diferente,
Tivemos esta segunda-feira o Pedro Joia, um dos maiores guitarristas portugueses, para termos também uma visão sobre a cultura. Estávamos a sentir essa falta, e sobre as artes e o impacto que esta pandemia teve e virá a ter. E ontem, para acabar em grande e do mais abrangentemente possível, tivemos o João Vasco, ou João Gama, como tínhamos anunciado, da plataforma Troca, para falarmos dos acordos internacionais e deste modelo de globalização que tanto nos tem lesado, a nós humanos, ao ambiente, e com as sugestões do que podemos e devemos fazer para que as coisas sejam diferentes a seguir. E para acabar, olha, em vez de ser acabar em beleza, acabamos nós os dois. É o que se arranjou para o último episódio. Mas olha, serviu-me, lá como disse, e como tu disseste também, para aprender muita coisa, e para, inclusivamente, evoluir não só nos meus pensamentos, mas também até em alguns procedimentos meus. Eu que tenho a mania que sou muito sustentável, apercebi-me que havia algumas coisas que eu podia melhorar. Uma das coisas que neste tipo de conversas eu acho que nós aproveitamos sempre, ou pelo menos aprendemos sempre, tem a ver com esta... Nós ouvirmos como é que estas pessoas repensam, digamos, o dia-a-dia. Porque nós, conforme eu disse ainda há 5 minutos atrás, nós estamos tão automatizados que não pensamos, não é? Nós simplesmente atuamos, nós vamos andando. E ver que há pessoas que se preocupam com o outro dia-a-dia possível, eu penso que isso faz-nos repensar e reatuar, se calhar. E recriar-nos. Eu curiosamente, ultimamente tenho visto este repensar, com ou sem parentes, utilizado em muito lado. Não será cópia, certamente, não, mas desde o 5 para a meia-noite, em que eles têm mesmo agora uma rúbrica que é Vamos Repensar, até anúncios de automóveis, curiosamente, que é repensar o futuro, repensar a mobilidade e por aí fora. Eu já há alguns anos que uso isto nas minhas apresentações, nas minhas palestras. Eu costumo dizer que além dos R's da sustentabilidade, o reciclar, o reutilizar, o reduzir, eu costumo dizer que nós gostamos de juntar mais dois, que é o repensar e o recriar. Que esse também é duplo, no fundo é criar e recriar, pensar de uma forma criativa, e damos exemplos de como, olha, o Devoluto é um excelente exemplo, como eles, por causa de quererem passar a frota para a elétrica, criaram uma nova área de negócio, que são os carregamentos, as soluções de carregamento, e isso tudo fez o Gonçalo evoluir de tal forma que começou logo a pensar em novas instalações, tudo mais sustentável, autossustentabilidade energética. Portanto, ele recriou a sua forma de ser empreendedor, e isto acho que é muito importante. Olha, e agora passo para o ponto seguinte, acho que toca na minha outra vez. Em geral, quais são tu achas que são as principais alterações neste mundo pós-Covid ou pós-confinamento, pós qualquer coisa? Olha, se me tivesses perguntado, quando eu perguntei ao Sérgio Magno, ou seja, há 27 episódios atrás, a minha resposta seria muito mais otimista do que é agora. Na altura, em pleno confinamento, os dados que tínhamos é que as pessoas estavam realmente a ir procurar melhor informação, a autossensibilizarem-se, a perceberem, a evoluírem a sua forma de olhar para as coisas e para o mundo e para a forma como temos que agir, e para reduzir a nossa pegada e para que as coisas sejam mais justas e mais sustentáveis, tanto ambientalmente como socialmente. Entretanto, como eu acabei por dizer ontem também na conversa com o representante da Troca, feliz ou infelizmente, quer dizer, individualmente é infelizmente, globalmente para a humanidade é infelizmente. Nós, globalmente, salvo raras exceções, que nem quero mencionar, portámos-nos tão bem, e confinámos tão espontaneamente e passámos a ter cuidados tão espontaneamente que na realidade este Covid não foi assim tão grave. E portanto, em termos globais, se calhar não vai servir para baralhar e voltar a dar.
se calhar não vai... como eu comecei a dizer a partir de certa altura nestes repensamentos, as pessoas evoluíram a mentalidade, mas se calhar não vão tão depressa evoluir os comportamentos. E, portanto, acho que na realidade ou arregaçamos as mangas, ou a nova normalidade, a única coisa que vai ter diferente é, durante algum tempo, as máscaras e as luvas e algum afastamento social, que também já se está um bocado a perder, em alguns casos até excessivamente, e assim que haja uma vacina, ou seja o que for, tanto os políticos como cada um de nós vão voltar à normalidade anterior, o que é muito mau. E tu? Olha, eu fui obrigado, entre aspas, com bons exemplos, a mudar também a minha opinião. Eu pensava que nós íamos... os nossos convidados estes últimos tempos deram-me aqui uma ideia de 50-50. Uns estavam pessimistas que isso ia ficar mal e outros otimistas que isto seria o relançamento, digamos assim. E eu acho que fiquei ali no 50. Eu acho que isto nem vai ser tão mau nem tão bom conforme eles estavam a acreditar. Eu acho que vamos ter aqui uma altura de pausa. As pessoas neste momento estão preocupadas, digamos, com justiça ou sem justiça, com a vida mais pessoal, os seus empregos, nesta primeira fase. Porque está tudo muito suspenso, há muita coisa suspensa, literalmente, ou seja, ainda nem abriram. Os centros comerciais estão a abrir ontem, pelos nossos horários. E o que é que acontece? Eu penso que isto ainda está tudo a reformular-se. Eu penso que não vamos parar, não vamos regredir, mas vamos suspender, que é diferente lá do parar, porque o parar é sinal que não há crescimento a seguir e nós vamos crescer a seguir. Eu penso que o carro elétrico, a parte da sustentabilidade, eu penso que vai ser futuro. Isso, seja daqui a 3 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 2, vai ser futuro. É só uma questão de nós nos reformularmos e repensarmos o que é que vamos utilizar. Isto pós-Covid, eu ainda acabei de ver agora há pouco tempo que em Itália já estão a não obrigatoriedade das máscaras, portanto. Ou seja, nós ainda estamos em plena pandemia e em Itália já estão a dizer que não é necessário usar máscaras. Ou seja, eles estavam para aí 2 meses à nossa frente em relação à crise. Um mês para aí, sim. Um mês, sim. 2. Portanto, se estão já a retirar, ou seja, nós estamos em junho, julho, que em agosto já ninguém usa máscaras, é isso? Portanto, se calhar também não foi tão grave como se falou, mas só o tempo é que dirá. Mas eu acredito que isto vai ser algo para nós pensarmos bem o que é que andamos aqui a fazer. O nosso tempo aqui é curto, as pessoas às vezes é que se esquecem disso. Isto é apenas uma passagem, e agora isto já foi muito filosófico, mas é muito rápido e temos que deixar isto um bocadinho melhor, ou pelo menos em último caso, igual ao que nós encontramos quando aqui chegámos. O que não é fácil, porque a nossa utilização diária faz-nos perder tempo. Portanto, vamos pensar que não vamos estragar isto muito mais do que o que encontramos e vamos tentar deixar isto conforme encontramos. Eu sei que isto é uma redundância, mas... Eu comecei, como disse, algo otimista, mas pronto, quando vi as imagens de anteontem, por exemplo, de segunda-feira, do primeiro dia de centros comerciais, com filas gigantescas à porta de grandes multinacionais para ir comprar coisas baratas e que implicam provavelmente trabalho muito mal pago do outro lado do mundo, e coisas assim do género. O que tem logo duas coisas más, que é o trabalho muito mal pago e o ser do outro lado do mundo, portanto tem, além do mais, tem a pegada de cá chegar. E coisas assim, confirmou o meu mais recente pessimismo, que é, nós somos animais de hábitos, infelizmente de maus hábitos, e com o confinamento e por aí fora, neste momento até estamos se calhar com vontade de fazer pior ainda do que fazíamos, porque é como abrires a gaiola ao pássaro, não é? De repente ele larga a voar e vai até atinar e vai contra as coisas e por aí fora. Eu penso que estes 2 meses agora que vão se reabrir, tanto o julho e o agosto, eu penso que nós vamos abusar um bocadinho, porque as pessoas estão há 3 meses, 2 meses e meio, 3 fechados em casa, digamos assim, ou pelo menos a maioria esteve. E eu penso que as pessoas agora vêm com aquela pressão toda do temos que comprar, temos que adquirir, temos que fazer, porque não fiz nos últimos tempos, não é? Até porque para muita gente isto na realidade representou a poupança, porque para quem continua a receber os seus ordenados, deixou de se mexer de um lado para o outro, portanto, deixou de ter custos de compras, de restaurantes, diz? Adiaram as rendas.
Exatamente. Portanto, há muita gente, há muitos para quem isto foi duríssimo. Olha, e posso falar por mim, que financeiramente isto está a ser, e provavelmente vai ser durante mais uns tempos, duríssimo. Mas há muito pior ainda, claro. A gente perdeu empregos e por aí fora. Mas também para uma boa fatia da população. Perdão que me engasguei. Isto representou poupança. E neste momento as pessoas querem recuperar. Querem gastar. E isso, se calhar, por isso é que eu digo, por isso é que eu não estou assim tão otimista, porque para já há duas questões. Primeiro é se estes 2 meses de abusos, digamos, não resultarão numa segunda vaga. E eu tenho algum receio disso. E depois, porque andámos estes 2 meses a perceber que afinal se calhar não era assim tão complicado reduzirmos a nossa pegada e portanto sermos mais amigos do planeta para que o planeta tenha paciência para nos aturar mais uns tempos. Se calhar vamos lá esquecer isso e voltar aos hábitos antigos. Eu espero bem que não, e espero que haja muita gente, como muitos dos nossos convidados que foram escolhidos também com esse critério, que andem para aí aos berros e a ser chatos e a pôr as pessoas a repensar a nossa forma de atuar. Olha, e com isto passamos à última pergunta e agora faço teu, que é: o que é que tu achas então que podemos e devemos fazer para que a nova normalidade seja melhor que a anterior? Bem, não querendo fazer publicidade, acho que deviam ver os últimos episódios que nós aqui publicámos, que se calhar estes oradores eram todos muito melhores que eu, para estar a dar ideias de o que é que nós devemos estar aqui a fazer, aqui neste pequeno planeta, a contar lá do Sol. A questão é o seguinte: eu acho que eles disseram tudo. Eu estive aqui deste lado a ouvi-los, não é? E às vezes coisas tão simples que eles dizem que são ações simples, do dia a dia, que poderiam melhorarem muito aqui a nossa existência. Mas isto vai ser preciso tempo e vamos acreditar que esta geração que está agora a começar, que já está diferente de nós. Eu não é que seja mais velho, mas eles são um bocadinho mais novos e isto às vezes 5, 10 anos é o suficiente para mudar aqui algumas pequenas coisas. Mas eu penso que eles já estão a mudar. A reciclagem penso que já está mais instruída. Penso que foi o Pedro Joia que falou que a filha lá em casa é que toma conta disso e praticamente impõe essas coisas em casa. Portanto, eu acredito que estes mais jovens, seja a filha dele, seja a filha de outro qualquer, ou filho, que nos vão obrigando de uma maneira suave e que nós devagarinho vamos indo para o caminho certo. Mas eu penso que isto é preciso tempo. Se nós utilizamos 100 gerações, 200 gerações a fazer as asneiras que fazemos hoje, eu só espero que utilizemos menos gerações a corrigir aquilo que fizemos até agora. A questão é que já não temos tempo para isso. E é algo. Eu digo menos. É algo. Eu evito ser alarmista e, portanto, eu tento estar numa posição em que consigo manter o contacto tanto com os ecologistas puros e duros como com o comum dos mortais, digamos, que continua a poluir como se não houvesse amanhã, e qualquer dia não há. Mas eu tento não passar a palavra do que dizem os ecologistas mais interessados e mais eu não queria dizer fundamentalistas, porque quando é por boas causas e para o bem comum, eu não gosto de usar essa expressão. Mas o certo é que cada vez mais temos estudos a indicar que se calhar ou corrigimos isto muito mais rapidamente até do que os acordos de Paris e essas coisas, ou os nossos filhos, ou pelo menos os nossos netos, já não terão hipótese de morrer de velhos. E isto é algo que pode soar alarmista e que muitas vezes para muita gente faz com que a pessoa logo aqui desliga, lá não quer saber, não é? Pronto. Mas o certo é que não temos tempo. Uma coisa é certa, não temos tempo para continuar neste ritmo, até porque cada vez estamos mais conscientes, mas o certo é que a pegada continua a aumentar todos os anos, porque nós somos cada vez mais
e mesmo que este formato de globalização faz com que cada vez mais estejamos a comer couves do outro lado do mundo e os do outro lado muito a calçar os nossos sapatos. Eu não quero que isso pare. Eu não quero que isso... Pois, eu não quero que isso pare, eu quero é que isso abrande substancialmente. Obviamente que eu quero continuar a comer o Roquefort além dos queijos portugueses, mas não tem que ser Roquefort todos os dias, pode ser queijo português todos os dias e lá uma vez de vez em quando um Roquefort. E portanto, temos que inverter um bocado esta tendência de globalização que que deixámos que se estabelecesse. E, portanto, no meu caso, os meus conselhos, os meus humildes conselhos são sermos mais ativos. Como ontem dizia o representante da troca, fazermos barulho, passarmos palavra, tentarmos que as consciências evoluam mais depressa, porque só com essa evolução de consciências é que os comportamentos melhoram também. E se tivermos que ser chatos na fila do supermercado para dizer, olha lá, você leva 3 coisas porque raio que está a pedir um saco de plástico, façam isso. Se tiverem que, olha, como eu fiz há uns dias, de pôr no meio da estrada, porque no meio de uma localidade vinha um indivíduo de moto, além do enorme barulho que vinha a fazer, vinha tipo a 100, numa ruazinha em que a qualquer momento saía alguém para o meio da estrada, como saí eu, para obrigar a abrandar. Façam coisas dessas, sejam chatos. Com muitos chatos, o outro lado começa a ter que abrandar e a ter que melhorar os seus comportamentos. Portanto, sejam grilos falantes, que é o que este chato vai tentando fazer também. Olha, e penso que estamos no fim, não é? Estamos, resta despedir-nos. Eu, antes de despedir, quero agradecer-te e à TV Amadora. Foram e continuarão a ser uns ótimos parceiros. A quem nos está a ver, lembrem-se que a TV Amadora, além de ser um meio de comunicação local, é também uma produtora de conteúdos e, portanto, contratem-nos. São bons parceiros, certamente, para esta área. E a ti, pessoalmente, quero-te agradecer. Não é que eu sei que isto, a nível de realização, não foi um trabalho muito exigente. Só tiveste foi que nos estar a aturar a muitas meias horas bem pesadas. Mas estive a aprender também, portanto, isto é sempre um reconhecimento. Muito obrigado, Rui. Força. Olha, e cumprimento a todos lá em casa, obviamente. Pronto, e agora o Rui foi-se embora e compete-me a mim fazer o encerramento. Este é o último Repensamentos neste formato, de segunda à quinta-feira às 11, em parceria com a TV Amadora. Amanhã, em parceria com a Evolute, teremos o segundo On Mobility Online, com diversos convidados de empresas, de associações e meios de comunicação ligados à mobilidade. Iremos debater e repensar o novo paradigma, se é que haverá, da mobilidade no pós-Covid. Saiba mais e inscreva-se, não vai ser aqui, não vai ser nem nos nossos Facebooks, nem Instagrams, tanto da Ecomute como da TV Amadora. Esse vai ser numa plataforma chamada GoToWebinar, mas pode ir já saber mais informação, ver quem são os oradores e quem vai estar a debater mobilidade sustentável em onmobility.live. Entretanto, fique saudável e aproveite para repensar também. Até sempre. Até já.